Que abram as suas Bíblias, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, texto que tomaremos como base para o nosso ensino, a nossa instrução essa noite. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, vamos proceder à leitura a partir do verso de número 2. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Se tem sido um dos assuntos mais perturbadores na igreja evangélica no mundo inteiro, e consequentemente um dos assuntos que tem trazido grandes traumas, preocupações, famílias feridas, filhos destruídos, relação completamente desfeita. O tema que Jesus Cristo aborda aqui. Conforme lemos, o que é enfatizado nesse texto não são as curas, mas agora sim o ensino de Jesus Cristo. A cura e o ensino, na verdade, caminhavam juntos na atividade de Jesus Cristo. Os fariseus, como inimigos de plantão, mais uma vez estão aqui maquinando algo contra Jesus Cristo para colocá-lo ou apanhá-lo em algum tipo de falha. Dessa feita, conforme lemos no texto, diz aí que eles trazem uma questão para Jesus, e a questão aí, o tema é divórcio. Em vez de Jesus Cristo cair na armadilha, que é o que nós vamos ver aqui, Jesus na verdade aproveita para ensinar sobre esses dois assuntos: casamento e divórcio. E o nosso tema não pode ser outro. É entender a partir do ensino de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo ensina sobre o que é o casamento e o que ele ensina sobre o divórcio. Vamos considerar sobre isso essa noite. E vamos pedir para tanto que o Senhor nos ilumine na compreensão das verdades que haveremos de trazer à tona conforme o próprio texto. Vamos orar. Pai, louvamos ao Senhor por mais esta hora de culto, de adoração, e de uma maneira muito singular. É o momento quando tu falas e nós queremos ouvi-lo. Mas para tanto pedimos que não nos permita que outras vozes concorram com a tua voz nesta hora, levando-nos a tirar o nosso pensamento, o nosso coração, daquilo que o Senhor por certo já tem preparado para os teus filhos essa noite. Permita-nos, ao olhar no teu santo livro, enxergar nele palavras de consolo, de encorajamento, de advertência e de instrução. E assim, ó Deus de amor, dispõe o nosso coração para entender sobre o divórcio e sobre o casamento dentro da perspectiva do Senhor. E é o nosso desejo, e assim queremos permanecer durante esse tempo, quando tu falarás ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito, que inspirou o teu servo no passado a registrar esse ensino de Jesus, seja o mesmo que nos conduza por esse ensino e na prática dele. Em Cristo assim oramos. Amém. Pois bem, como dissemos, aqui temos, enquanto eles fazem uma pergunta sobre o divórcio, Jesus Cristo aproveita o ensejo e vai falar, na verdade, sobre casamento. E certamente não deixará passar batido o tema divórcio. E o que temos no texto, primeiramente, é uma pergunta. É exatamente assim que começa esse diálogo de Jesus Cristo. E a pergunta encontramos-na no verso 2. E diz: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Porém, antes dessa pergunta,
o evangelista Marcos faz uma afirmação, dizendo que eles tinham como propósito, ou seja, os fariseus, o de experimentar Jesus. Então é bom lembrar que a pergunta aqui, eles não estão querendo aprender. Eles, na verdade, querem experimentar Jesus Cristo. Eles sabem muito bem que a pergunta deles era uma negativa absoluta, conforme veremos. É possível divorciar? Não, não é. Porém, o texto diz que o propósito deles era de experimentar Jesus. Então a primeira coisa que observamos no texto é uma pergunta desonesta. É a primeira coisa que vemos. Os fariseus já tinham sim uma opinião formada sobre o tema que eles perguntam, ou seja, sobre o divórcio. Eles não buscavam uma resposta, mas armavam uma cilada. Por isso que o evangelista Marcos usa a expressão dizendo que eles queriam experimentar Jesus, ou colocá-lo à prova, ou colocá-lo em contradição, ou colocá-lo em dificuldade. Então vamos ter em mente que a intenção deles não era de aprender, como nós vamos aprender essa noite, porque Jesus passa realmente a ensinar sobre casamento e divórcio. Porém, o propósito dos seus interlocutores não era de entender o assunto. Eles não estavam interessados sobre essa questão. E assim que o evangelista Marcos diz que eles tinham como propósito, sim, é de experimentar Jesus e não de aprender Jesus. Os fariseus não estavam, consequentemente, focados nos princípios de Deus sobre o casamento, mas na concessão mosaica sobre o divórcio. Porque é exatamente o assunto que eles vão evocar aqui, ou o termo, ou o tema de Moisés. Mas Moisés falou sobre isso. O que então os fariseus intentavam com essa pergunta desonesta? Em primeiro lugar, eles intentavam colocar Jesus Cristo contra Herodes. O contexto da época e a região onde houve essa pergunta, o local onde Jesus Cristo estava, deixa-nos a entender isso. Porque foi exatamente nessa mesma região onde Jesus está aqui com os discípulos, que João Batista foi preso. E a razão por que ele foi preso, todos nós sabemos, e degolado inclusive, porque ele denunciou um divórcio ilegal e o casamento ilícito de Herodes com a sua cunhada Herodias. Então, na verdade, eles queriam falar, ok, então vamos colocar Jesus Cristo. Os fariseus instigavam Jesus Cristo a ter aquela mesma atitude de João. E quem sabe ter o mesmo fim de João, que Jesus Cristo fosse decapitado por Herodes, o Antipas, como João foi. Então, num contexto mais amplo, geográfico, histórico, então isso subjaz a ideia deles. Ora, ele está aqui num território de Herodes Antipas. E se ele for contra isso, então Jesus Cristo estará agindo da mesma forma quando João Batista diz, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então esse é o primeiro aspecto. Mas em segundo lugar, a pergunta é desonesta também, porque eles queriam colocar Jesus Cristo contra Moisés. Se não contra Herodes, que poderia ser o caso, se Jesus Cristo dissesse que não era lícito, mas por outro lado eles agora evocam o próprio Moisés. Os fariseus queriam colocar à prova a verdadeira ortodoxia de Jesus Cristo, para poder acusá-lo de herege ou de heresia. Ora, se Jesus Cristo dissesse que era lícito, ele então estaria afrouxando o ensino de Moisés sobre o divórcio. Mas Mateus registra essa mesma pergunta e acrescenta um dado muito importante. Então veja lá no versículo 3 de Mateus capítulo 19, onde Mateus acrescenta algo mais. Dentro da pergunta que eles fazem aqui no Evangelho de Marcos, Mateus também narra isso e acrescenta algo, quando é dito lá em Mateus 19:3. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa expressãozinha aqui é muito curiosa no texto. Moisés havia ensinado que o homem que se encontrasse ou encontrasse alguma coisa indecente na mulher, poderia lavrar-lhe carta de divórcio. Na verdade, a menção aqui é um texto do Antigo Testamento. Abram comigo Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e aí ele vai dizer o que deveria acontecer. Então a expressão é se achar nela coisa indecente, que é exatamente aquilo que Mateus vai registrar no Evangelho, no capítulo 19, conforme o versículo 3, que acabamos de ler aí aos irmãos. Por qualquer motivo, Moisés havia ensinado que o homem que encontrasse, no dizer lá de Deuteronômio 24, qualquer coisa indecente,
A grande questão aqui, irmãos, é entender o que Moisés quis dizer por coisa indecente, no texto de Deuteronômio que nós vimos agora. Pois bem, e esse é um contexto importante. A grande questão é entender o que significa coisa indecente. No ano 20 depois de Cristo, 2 rabinos chamados Hilel e outro chamado Shammai tornaram-se famosos pela interpretação de textos mosaicos. E daí para frente, os intérpretes seguiam ou a escola de Hilel ou a escola de Shammai. E essas duas escolas tinham opiniões divergentes sobre o entendimento da lei mosaica. Mas para os irmãos terem uma ideia, esses 2 rabinos se dividiam da seguinte forma com relação ao entendimento de Deuteronômio, conforme vimos agora. E a visão de Hilel e de Shammai era completamente oposta. Hilel, por exemplo, liderava uma escola liberal. E a escola de Hilel seguia o seguinte entendimento do que significa coisa indecente no texto de Deuteronômio. Para a escola de Hilel, significava que coisa indecente significava que o marido poderia despedir sua mulher por qualquer motivo. Coisa indecente é quando ela queimasse a comida, quando ela não recolhesse o cabelo, quando ela falasse aos homens em rua pública, ou falar de forma desrespeitosa sobre o seu sogro na presença do seu marido, ou seja, desqualificar a família do marido, o famoso falar mal da sogra. É isso que está aqui na visão de Hilel. E se era uma mulher escandalosa, cuja voz poderia ser ouvida na vizinhança. Ou mesmo, se o marido encontrasse uma mulher mais interessante. Então essa escola liberal de Hilel seguia esse raciocínio, entendendo que este era o caso. E esses homens que questionam Jesus Cristo seguem a escola de Hilel. Eles eram liberais. Mas quero também lembrar da outra escola de Shammai. Por sua vez, era chamada de escola conservadora. E na visão dos intérpretes na escola de Shammai, acreditava que o divórcio só poderia ser dado, no caso, se o marido encontrasse na mulher alguma coisa indecente. Ou seja, o entendimento daquela coisa chamada ali, que não era agradável, né, era a ideia, e o termo indecente serve para descrever o termo em hebraico, que traduzido significa falta de castidade ou adultério. Ou seja, nós temos 2 escolas interpretativas do que é coisa indecente. Ora, eles perguntam a Jesus Cristo, e esse era o contexto. Ou seja, Jesus Cristo seria verdadeiramente um ortodoxo no entendimento da coisa indecente, que Moisés colocou como motivo para dar carta de divórcio. Mas em terceiro lugar, podemos também entender que essa pergunta deles era uma pergunta desonesta, porque, em terceiro lugar, eles queriam colocar Jesus Cristo contra o povo. Ou colocava Jesus Cristo contra Herodes ou Antipas, ou colocava Jesus Cristo contra Moisés, ou colocava Jesus Cristo contra o próprio povo. Ou seja, se a resposta de Jesus Cristo fosse sim, no sentido de que deve dar carta de divórcio, o que significa isso? Jesus Cristo estaria promovendo assim a desintegração da família, o romper com os laços. Jesus Cristo com isso estaria atentando contra o direito da própria mulher. Se Jesus respondesse não, por outro lado, eles acusariam Jesus Cristo de contrariar a concessão que foi dada na lei de Moisés. E colocariam Jesus Cristo numa situação de extremo perigo em relação ao rei Herodes. Então, em primeiro lugar, vemos uma pergunta completamente desonesta. Ou Jesus teria um problema com a lei, com Herodes ou Antipas, ou Jesus teria um problema com o próprio entendimento da lei de Moisés, ou Jesus Cristo se indisporia contra a sociedade, e Jesus Cristo era aquele que iria desfazer a família. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Jesus Cristo agora apresenta uma resposta esclarecedora. A partir dessa pergunta, que tinha como propósito colocar Jesus Cristo à prova, agora Jesus Cristo responde. E a resposta de Jesus Cristo, não há dúvida, ela é profundamente esclarecedora. Se eles não intentavam compreender, louvado seja o Senhor, que o Espírito Santo colocou para que nós entendamos. Jesus Cristo então esclarece. Jesus não caiu na armadilha dos fariseus. Ele respondeu a pergunta deles com uma outra pergunta. É outra metodologia de Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo faz no versículo de número 2. É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Perguntaram eles no verso 2. No verso 3, Jesus Cristo lhes respondeu:
Quem vos ordenou, Moisés? Vocês querem me colocar à prova, mas a minha pergunta é: o que está escrito na lei de Moisés? Jesus Cristo responde com uma outra pergunta. E quando Jesus Cristo faz isso, então nós aprendemos de forma clara o que quer dizer isto. Vamos então entendimento. Em primeiro lugar, quando Jesus Cristo responde através de uma outra pergunta, significa que o divórcio não é uma instituição divina. Não foi criação de Deus. A Bíblia não ensina a divorciar. Por quê? Vamos entender. Porque a maneira como eles estavam interpretando a lei de Moisés, Deus instituiu o casamento, não o divórcio. Não há instituição do divórcio. O casamento é a expressa vontade de Deus, porém não o divórcio. Por quê? Gênesis capítulo 1 diz muito claro que no princípio, quando Deus criou Adão e Eva, Deus instituiu o casamento. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Antes da queda era claramente isto. Não havia nenhuma palavra sobre divórcio antes da queda. Não há relato no livro de Gênesis sobre divórcio. Então divórcio é um assunto muito depois. É um assunto que vai vir depois ser organizado pela lei de Moisés. Então Deus não instituiu, porque no princípio Deus não fez assim. Aliás, é o que Jesus Cristo mesmo disse, lá no verso de número 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não há separação, não há divórcio. Conforme o próprio Jesus Cristo coloca. Enquanto o casamento é digno de honra, conforme Hebreus capítulo 13, verso 4, nos dito lá em Malaquias que Deus odeia divórcio. É uma palavra muito forte. Deus diz que odeia o divórcio. E no texto que lemos, o que é o divórcio? Jesus Cristo diz que não é questão de lei. O divórcio, na visão de Jesus Cristo, está no verso de número 4. Moisés permitiu, diz eles, permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Jesus Cristo então responde: por causa, verso número 5, da dureza do vosso coração. Divórcio tem a ver com dureza de criação e não criação de Deus. Dureza do coração e não criação de Deus. É exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo. Pela resposta que Jesus Cristo dá, é muito claro. Jesus Cristo diz: não é uma questão de lei. O divórcio é quebra. Divórcio é pecado. Porque divórcio é dureza de coração. A ideia de pecado. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Eles pensaram que Jesus Cristo estivesse referindo à lei de Moisés sobre o divórcio. No capítulo 24, verso de Deuteronômio 24, conforme lemos. Mas na verdade Jesus Cristo está fazendo menção aqui de como é que Deus instituiu. Veja bem, no verso de número 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai, verso 7, e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Veja que não é esse assunto que eles trouxeram para o debate. O debate era a lei de Moisés. Jesus Cristo falou: não, vamos lá no início. Você vê no início Deus criando possibilidade de separação. Você vê lá no início Deus falando, colocando uma cláusula que deixará pai e mãe até, não que a morte se separe, mas sim até que o primeiro problema, o primeiro descontentamento, ou aquela palavra genérica, eu não amo mais, será base para você separar? Não. Então Jesus Cristo evoca aqui lá Gênesis. O que ele está dizendo é que o princípio de Gênesis continua de pé, mesmo depois da queda. Observe então, esse argumento pode ser aqui visto. Observe que Jesus Cristo perguntou: o que Moisés mandou? E olha como eles responderam. Verso de número 5. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza, que vos ordenou Moisés? Verso 3. Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Jesus que disse: Moisés mandou? Ele disse: não, Moisés permitiu. Opa, há uma grande diferença. Não há mandamento para divorciar. Isso é muito curioso. E todo bom intérprete da Bíblia, que não tem qualquer visão preconceituosa para favorecer o casamento ou o divórcio, começa por aí. Aonde é que tem mandamento para... Aliás, depois sugiro os irmãos que estudem o texto que li ainda agora. É a base. Você não vai ver como uma criação de algo que não existia, mas o estabelecimento de normas
por já existir o divórcio. Por isso que ele diz, isso é dureza de coração. Deus não inventou, Deus não criou, Moisés não ordenou nada. Mas sim, permitiu. Essa palavra é muito importante no texto. Eles respondem, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio. Então, permissão não é o mesmo que ordenação. Mas o primeiro ensino é que o divórcio não é uma instituição dada por Deus. Deus instituiu sim o casamento em Gênesis capítulo 1. Em segundo lugar, a resposta de Jesus é esclarecedora, porque ele também vai falar que o divórcio não é um mandamento de Deus. Veja o versículo 4 e 5. Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar, mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Jesus, como supremo intérprete da lei, diz que Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo. E qualquer motivo é o entendimento da escola que é liberal. É por qualquer coisa. Queimou o feijão, está na rua. Isso é qualquer motivo. Ele diz, não é bem isso. Moisés não ordenou. Mas sim Jesus que diz, há uma razão pela qual tem o divórcio. Chama dureza de coração. Ou seja, o divórcio claramente é indicado por Jesus como pecado. Divórcio não é uma concessão para um casamento mal organizado, para pessoas que não se entendem, mas é pecado. Divórcio então não é solução na visão do próprio Jesus Cristo. E ele diz, por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Isso está lá na narrativa de Mateus. Na verdade, Moisés nunca mandou. O divórcio nunca foi um mandamento ou ordenança, mas foi sim uma permissão. E uma permissão regida por balizas bem estreitas, ou seja, dureza de coração. Isso é divórcio. Divórcio é sinônimo de um coração duro, que não perdoa, que não aceita, que tem vaidade, que orgulha-se. Essa é a razão do divórcio. A concessão para o divórcio estabelecida na lei de Moisés tinha, na verdade, como propósito proteger suas vítimas. E aqui vale a pena ressaltar este aspecto. Por que Moisés permitiu? Não ordenou, mas permitiu. A lei civil, porém, protegia as mulheres, que naquela cultura estavam completamente vulneráveis. E elas eram condenadas, inclusive, a viverem sozinhas, por qualquer motivo, que o marido simplesmente a dispensasse. Elas estavam desamparadas de apoio e estrutura legal, quando, por qualquer motivo, elas fossem abandonadas. Por causa dessa concessão de Moisés, um marido não podia despedir, então, mulher sem lavrar-lhe a carta de divórcio, depois de despedi-la. Não poderia tê-la de volta, segundo a própria lei. Se essa mulher viesse a casar novamente, ou mesmo o caso ficar viúva. Ou seja, a lei regulamentou aquilo que não tinha regulamentação. Ou seja, a mulher não era considerada como nada. O marido podia despedir dela ou dispensá-la por qualquer motivo. E já apresentamos os vários, que eram os mais comuns. Ou simplesmente porque ele achava uma outra mais nova. A mulher dele já estava mais velha, ele não queria. Trocava por uma mais nova. Simplesmente isso era o motivo. Ou seja, a mulher estava completamente desprotegida. A permissão para o divórcio era, na verdade, um meio de assegurar à mulher o direito também. Ele poderia simplesmente mandar ela embora. Se ele levantasse e falasse, não quero você, não precisava mais nada. Mas se fosse o contrário, a mulher tinha que fazer isso aqui, para tentar separar de um marido que fosse mau, de um marido que judiasse, de um marido que fosse estúpido com ela. Ela então estava praticamente num regime de escravidão, ela era uma escrava. Inclusive era vendida. Ela era moeda de troca para muitos judeus. Observe bem. E Moisés regulamenta isso para que houvesse direitos, para que a mulher não saísse, como de fato estava saindo, totalmente como uma desprezada, por qualquer motivo. Essa é a razão. Então a lei veio regulamentar direitos iguais. É por isso então que Moisés lavra. Não é nosso propósito abordar esse tema, porque ele seria um tema para uma palestra, onde pudéssemos gastar mais tempo nisso aqui. O que poderei fazer posteriormente, entendo que devo fazê-lo. Mas só para entender, vamos voltar ao texto. Por outro lado, em terceiro lugar, é esclarecedor, porque Jesus Cristo não mostra que o divórcio é algo compulsório. O casamento foi instituído por Deus.
E veja exatamente o que Jesus Cristo diz: foi por causa da dureza do vosso coração. Porém, quer dizer, ao contrário da dureza do coração, no verso 6 ele diz: desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ou seja, na visão de Deus não pode haver separação. Por isso que Jesus vai concluir dizendo: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Os fariseus, na verdade, estavam interpretando de forma equivocada a lei de Moisés sobre o divórcio. Eles entendiam como um mandamento, enquanto Jesus Cristo considerou-a como uma permissão, uma tolerância, o divórcio. Moisés não ordenou, Moisés permitiu. Há uma absoluta diferença entre essas duas palavras, na língua original, no grego aqui, o que não precisamos de descer aos pormenores. Entre uma ordem e uma permissão, sabemos claramente uma grande diferença, um grande abismo. Há uma absoluta diferença entre você ser ordenado a fazer uma coisa ou você ter a licença ou a permissão para fazer algo. Deus não é o autor do divórcio. O homem é responsável pelo divórcio. Diferentemente do casamento, o divórcio é uma instituição humana, é uma inovação. Diferentemente do casamento, o divórcio é uma invenção, uma instituição do homem e não de Deus. Deus não ordena. Deus não manda você divorciar se o casamento vai mal. No final nós vamos entender isso. O divórcio, enfim, embora legítimo no caso da infidelidade conjugal, e Jesus fala isso lá no outro texto paralelo, que é Mateus 19, no versículo 9, ou o abandono irremediável do lar, que é agora a visão de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, dois motivos. O primeiro, endossado por Jesus Cristo, que é o adultério. Quebrou o vínculo, quebrou o casamento, quebrou a aliança. Não é também compulsório, não é nem obrigatório. O divórcio só floresce no deserto árido da insensibilidade, da falta de perdão. Ele é uma conspiração contra o princípio da palavra de Deus. O divórcio é consequência de Jesus Cristo, do pecado, e não expressão da vontade de Deus. No texto de Malaquias, Deus diz que Ele odeia o divórcio. O divórcio é a apostasia do amor. O exercício do perdão é melhor do que o próprio divórcio. O perdão traz cura. O perdão traz restauração do casamento. É um caminho preferível ao divórcio. Por isso que mesmo o ato de adultério, sendo perdoado, isso é bíblico. Para restaurar. Porque nunca a Bíblia apresentou divórcio como a solução para um problema ou um casamento problemático. Mas há um terceiro ensino aqui. Temos agora uma explicação que Jesus faz nos versos 6 a 9. E quando Jesus Cristo faz essa explicação, enquanto os fariseus estavam inclinados a mergulhar no tema divórcio, Jesus Cristo estava focado no tema casamento. Então até aqui ele tratou de divórcio. Mas como nós falamos, o ensino dessa noite é sobre divórcio e casamento. E agora Jesus Cristo, a partir do versículo 6, vai tratar de um assunto que não era a pauta. E assim Jesus Cristo diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Jesus Cristo fala: ok, vocês entenderam, vocês estão lendo equivocado Moisés. O divórcio é por causa da dureza do coração, o divórcio é pecado, o divórcio não é criação de Deus. Ok, mas eu quero falar com vocês sobre o que Deus fez. Eu quero falar o que Deus de fato ordenou. Eu quero falar de fato que Deus é o que Deus criou. Casamento é criação divina. E assim Jesus Cristo vai dar uma explicação importante nesse tema. Jesus estava focado no tema casamento. Se nós entendêssemos mais as bases bíblicas do verdadeiro do casamento, eu não tenho dúvida, teríamos muito menos divórcio na nossa sociedade. Nesse texto, Jesus Cristo lança aqui 4 pilares sobre o casamento. O primeiro deles, verso 6, quando ele diz aí: Deus os fez homem e mulher. Naturalmente, quando Jesus Cristo fala desta forma, ele está citando Gênesis 1, verso 27. Gênesis 1, verso 27, temos a seguinte narrativa: criou Deus, pois, homem e mulher os criou. Então a primeira coisa que Jesus Cristo fala do casamento é que ele é heterossexual. Vamos aprender algo sobre o casamento. Crianças, jovens e adolescentes, estejam atentos a isso. Porque eu sei que vocês estão sendo atacados na base fundamental de uma família, na estrutura, na espinha dorsal de uma sociedade, de uma comunidade.
na espinha dorsal do seu lar. E saiba o que Deus tem a dizer sobre isso. Não é aquilo que muitas vezes você ouve as tias falar nas escolinhas, ou o que você ouve aí em escola e em faculdades, você que é moço. É muito claro o texto bíblico. E o que Jesus Cristo tem a ensinar aqui sobre o casamento, que em primeiro lugar, ele é heterossexual. Porque Jesus Cristo fala exatamente isso. Observe a palavra de Jesus Cristo. A palavra dele é clara em dizer que Deus criou homem e mulher. Deus os fez homem e mulher. Deus não fez homem e homem. Deus não fez mulher para mulher. E nem homem para homem. O texto é claro que Deus diz que ele fez homem e mulher. Quando Jesus Cristo cita aqui o texto de Gênesis 1, verso 27, ele mostra então que o relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher. O casamento é heterossexual. Entre macho e fêmea biologicamente. Fora daí não é casamento. Fora daí não é família. Fora daí é como o divórcio. É invenção do homem. É dureza de coração. É pecado. É algo que a nossa sociedade não tolera. E nos chamam de intolerantes. Na verdade, é a sociedade que não tolera os princípios bíblicos. E não podemos abrir mão deles, sob pena de desfazer a estrutura da raça humana. Sob pena de extermínio da humanidade. É a mentalidade homossexual. É a mentalidade de ideologia de gênero, que tem sido largamente trabalhada nas mídias e naqueles que são ativistas que defendem essas duas linhas. E a Bíblia é muito clara. Macho e fêmea. O casamento é entre um homem, diz o texto, e uma mulher. Um foi feito para o outro. Um é adequado ao outro, física, emocional, psicológica e espiritualmente. Então, nesse sentido, só a relação heterossexual pode cumprir os propósitos de Deus para o qual o homem e a mulher foi criado. Fora daí, ele não cumpre propósito. Fora daí, essa história de que eles se amam, que vivem, é mentira. É mentira porque não tem como ser. Deus já criou perfeito um para o outro. E é só nessa relação heterossexual que há amor verdadeiro. E não uma paixão infame. O homossexualismo é uma paixão infame. A Bíblia chama o homossexualismo de uma abominação por Deus. É uma união que degrada a família. É uma união que destrói a sociedade. Atrai a ira de Deus, irmãos. Essa união esdrúxula é uma relação ilícita à luz da Bíblia. O homossexualismo é, de fato, uma prática condenada por Deus em toda a Escritura. Não temos tempo para descer a pormenores, mas posso citar alguns exemplos históricos. Lembram, por exemplo, dos cananitas? Eles foram eliminados da terra, sabe por quê? Pela prática abominável da homossexualidade. Depois comparei lá na Bíblia, em Levítico 18, versos 22 ao verso de número 29. Da mesma forma, os irmãos lembram muito bem da cidade de Sodoma e Gomorra. E ela foi destruída por Deus por causa da prática vil da homossexualidade. Gênesis 18, versos 21 em diante. E Judas, versículo 7. O ensino bíblico é claro. Levítico, capítulo 18, verso 22, Deus ordena o seguinte: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é a abominação. Não somos nós os evangélicos. Mas é Deus que está dizendo que um homem não pode deitar-se com outro homem, que isso é abominação aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo afirma que o homossexualismo é uma imundícia e uma desonra, em Romanos 1, verso 24. É uma paixão infame contrária à natureza, no mesmo texto, Romanos, verso 26. É uma torpeza, é um erro, diz Paulo em Romanos, capítulo 1. Paulo ainda afirma que o homossexualismo é uma disposição mental reprovável. Não trata de doença, uma disposição, uma inclinação mental que é reprovável aos olhos de Deus. E no final da narrativa de Paulo, em Romanos 1, ele diz que essas pessoas que praticam isso receberão em si mesmo a merecida punição do erro. E em 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz que não entrarão no reino de Deus homossexuais. E Jesus Cristo está dizendo, Deus fez homem e mulher. Em segundo lugar, o casamento, além de ser heterossexual, aprendemos com a palavra de Jesus Cristo que o casamento também é monogâmico. O texto bíblico diz no verso 7, por isso deixa o homem a seu pai e mãe e une-se à sua mulher.
Não diz o texto, observe aí, que o homem deve se unir às mulheres que ele pretender. Deus não criou mais de uma mulher para Adão. No início Deus fez homem e mulher, Adão e Eva. Com isso então aprendemos que a poligamia é condenada por Deus. Tanto a poligenia quanto a poliandria são condenadas por Deus. A ideia de ideologia de gênero é condenada aqui, é homem e mulher, macho e fêmea, Adão e Eva. O texto é muito claro. Essa norma não foi apenas estabelecida na criação, quando Deus fez homem e mulher, mas também foi reafirmada na própria lei moral. A lei moral ordena o seguinte em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o uso é singular. É a mulher do teu próximo. Moisés não deu provisão para a poligamia. Os casamentos poligâmicos sempre foram marcados por muitos prejuízos, grandes desastres. Basta você ler a Bíblia. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 7, versículo 2, dizendo: cada um, veja que é singular, tenha a sua própria esposa, e cada uma, também singular, o seu próprio marido. E quando Paulo vai falar das qualificações para os líderes da igreja, ele diz: é necessário, portanto, que o bispo seja esposo de uma só mulher. Então aprendemos com Jesus Cristo que a poligamia também não é plano de Deus. O casamento é heterossexual, o casamento é monogâmico. Mas na palavra de Jesus Cristo ainda aprendemos sobre o casamento, que o casamento é monossomático. Jesus prossegue dizendo no verso 8, e com sua mulher serão os dois uma só carne. As palavras aqui, homem e mulher, em hebraico, homem é ish, e mulher é ishá. Essa expressão no original revela que dois foram feitos completamente um para o outro. Há um encaixe perfeito entre ish e ishá. De tal forma que não há como cumprir o ideal divino se não for ish e ishá. Uma só carne. Soma é monossomático. O propósito de Deus é que no casamento, homem e mulher tornem-se uma só carne. Uma intimidade que não pode ser separada. Daí porque o divórcio rompe exatamente com isso. É uma só. Dois formam um. Não tem terceiro na história. Não tem um caso para um homem e para a mulher. Não tem filial. É homem e mulher. A união entre marido e mulher não é apenas emocional e espiritual, mas é sobretudo física. O sexo que antes e fora do casamento é uma proibição divina, ele no casamento é uma ordem. Os dois passam a ser uma só carne. Aquilo que é uma proibição para os solteiros é um mandamento para os casados, porque a Bíblia diz que o sexo é bom. A Bíblia diz que o sexo é santo e puro. Hebreus fala isso, capítulo 13, verso 4. Deus nos criou sexuados. E essas duas palavrinhas, que eu não vou descer a tradução literal dela, creio que não é conveniente, aqui de púlpito, mas elas traduzem exatamente a ideia de que é completo na sexualidade. Funde-se de maneira que passa a ser um só. O sexo nos foi dado como uma grande fonte de prazer. Provérbios capítulo 5, versos 15 a 19 fala isso. E não apenas para a procriação, conforme temos também a ordenança que é para procriar também. Gênesis 1, verso 28. Então a união conjugal é a mais próxima e íntima relação de todo um relacionamento humano, entre um homem e uma mulher. A união entre marido e mulher é mais estreita do que a relação entre pais e filhos. Os filhos de um homem são partes dele mesmo, mas a sua esposa é ele próprio. É tão rico isso que Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 5, versos 28 e 29, ele diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. João Calvino afirma o seguinte, que o vínculo do casamento é o mais sagrado do que o vínculo que prende pais e filhos. Nada a não ser a morte pode separar pai
é mãe e pai. Nada. O filho é separado por outras razões que não é a morte. Mas o casamento, um homem e uma mulher, só separa com morte. Filhos separam por casar, por morar longe, por até afastar, abandonar do pai. Mas a Bíblia diz que homem e mulher não separa. E aí Jesus Cristo conclui dizendo, verso de número 9, portanto que Deus ajuntou, não separe. A resposta é contundente, não tem separação, não tem divórcio, não tem segundo casamento, não tem segunda chance, não tem outra tentativa, queridos. Muito embora a expressão uma só carne signifique mais do que a união física, a união básica do casamento é a união física. Se o homem e uma mulher pudessem se tornar um só espírito por meio do casamento, então a morte não poderia dissolver esse laço. Mas eles não são um só espírito. Por isso que na morte separa. A carne separa. Por isso que no céu não vamos entrar de braços dados. No céu não haverá casamento. Não se casam, nem se dão em casamento. Que não é só um... Os dois não se tornam um só espírito, mas os dois se tornam uma só carne. Na morte, ambos espíritos individual estarão diante de Deus. Em quarto lugar, Jesus Cristo também mostra que o casamento é indissolúvel. Veja o versículo de número 9. Ele afirma dizendo, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, Jesus Cristo conclui o assunto com os fariseus, afirmando que o casamento não é apenas heterossexual, monogâmico, monossomático, mas também é indissolúvel. E o evangelista Marcos registra dizendo, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem, versículo de número 9. O casamento deve ser então para toda a vida. É a união permanente. No projeto de Deus, o casamento é indissolúvel. O divórcio, então, é uma conspiração contra Deus e contra o cônjuge. Divorciar é levantar-se contra Deus e contra o seu cônjuge. O divórcio é um atentado contra a família. Quem mais sofre são os filhos. Invariavelmente, as consequências amargas do divórcio têm atravessado gerações após gerações. O casamento é indissolúvel, porque foi Deus quem o instituiu e ordenou. Porém, o casamento, lamentavelmente, tem sido cada vez mais ultrajado nos dias que vivemos. Comentaristas sociais declaram que cerca de 50% dos casamentos realizados nos Estados Unidos da América terminam em divórcio. A revista Veja, de alguns anos atrás, publicou um artigo revelando que nos últimos 5 anos, o índice de divórcio entre pessoas da terceira idade no Brasil teve um aumento de 56%. E para a tristeza, tragicamente, 70% dos novos casamentos surgidos entre os divorciados acabam num período de 10 anos. Ou seja, também não se sustentará o novo casamento. E aí o índice é alarmante, é 70%. Quem buscou a felicidade no outro, 70% da estatística diz não encontrou. O casamento, irmãos, é uma aliança entre um homem e uma mulher. E Deus é testemunha dessa aliança, conforme Malaquias capítulo 2. Já o adultério é a quebra da aliança conjugal. Provérbios capítulo 2. O divórcio é, na verdade, a quebra do 9º mandamento da lei de Deus. Ou seja, um falso testemunho. Não sei se alguém já pensou nisso. O divórcio tem a ver com a quebra do 9º mandamento. É um falso testemunho. É a quebra de um juramento. O juramento que o homem e a mulher fez. Que marido e mulher fizeram por outro. Não, quebrou o 9º mandamento. Quebrou uma aliança. Um juramento que foi feito diante de Deus. Então não é pouca coisa você dizer para a sua querida no dia do altar que você promete amar, cuidar, na tristeza, na alegria, até que a morte se separe. É juramento. E como tal, está enquadrado no decálogo. Não podemos fazer juramentos falsos. Pregamos recentemente sobre o perigo, quando subimos à casa do Senhor, de não termos consciência dos nossos votos. Mas por fim, Jesus conclui agora com um alerta. E o alerta de Jesus Cristo está nos versos 10 em diante. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. A conversa que se desenrola agora não é mais com os fariseus. Não é mais em via pública.
mas não é mais um lugar aberto, mas é dentro de casa. Porque o texto diz, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. O assunto que ele acabou de explicar aqui, que não era de interesse dos fariseus, mas só para colocá-lo em dificuldade. Mas Jesus Cristo completa. E o contexto nos indica que os discípulos tinham uma visão bastante liberal sobre a questão do divórcio. E por que podemos entender isso? O Evangelho de Mateus não é narrado aqui. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, onde temos essa passagem aqui paralela, no versículo 10, é dito o seguinte: disseram-lhe os discípulos, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. O que mostra que os discípulos também seguiam uma visão meio que liberal. E, se é assim, então não vale a pena, não é bom casar. Imagina, se eu não posso separar pelas razões apresentadas. Ou seja, a grande ênfase de Jesus Cristo é que o divórcio e o novo casamento, sem base bíblica, constitui um adultério. Divórcio e o novo casamento, sem base bíblica, e a base é o adultério. Se não for isso, ele constitui-se um adultério. E aí tem uma série de argumentos que se tem tratado, né? Seria um adultério continuado? Ou seja, alguém que vivendo a outra parte, o marido ou a mulher, ex-marido ou ex-mulher, constitui-se um adultério. É viver em adultério. E esse é um assunto para o qual os divorciados, ou aqueles que intentam divorciar como maneira de resolver um problema, não param para pensar. Eles só querem ficar livre do problema. Mas não estão imaginando que, num tempo breve, terão um grave problema. Pelo exposto, irmãos, fica claro e patente o pensamento de Jesus Cristo acerca do casamento e do divórcio. Fica claro e patente o que Deus tem a nos ensinar sobre esse tema, que de alguma forma todos nós estamos envolvidos. Para ele o casamento é monogâmico. Para Deus o casamento é indissolúvel. Para Deus o divórcio só pode ser admitido numa exceção, no caso de prostituição ou de adultério. E que mesmo assim, havendo perdão, pode ser restaurado. A monogamia foi criada por intermédio das severas consequências decorrentes da poligamia. A monogamia que é ensinada, contrariando a poligamia. Vemos então que é uma situação em que todos nós temos que ponderar. Como disse no início, esse assunto tem se tornado algo comum e, lamentavelmente, ele tem atingido a igreja do Senhor. Tem atingido a família cristã. Tem atingido nós, famílias que têm temor de Deus. E por essa razão eu quero concluir primeiramente falando aqui aos divorciados. Meu irmão ou minha irmã, você que foi vítima de um processo de separação, certamente problemas virão, não temos dúvida disso, porque a sua carne foi dilacerada, o seu pedaço foi tirado. Mas eu quero encorajá-lo a dedicar-se a Deus. Muitos poderão até criticá-lo, porque não sabe o que levou a isto. Ou seja, você que é vítima de um processo em que a parte saiu de casa, ore por essas pessoas. Casamento trata-se de duas pessoas. E é por isso que Paulo fala lá, para que a mulher ou o marido não fique sob jugo se o outro quer ir embora. Que culpa tem você? A história conta e registra sobre um grande terremoto que destruiu a cidade de Lisboa. E o rei de Portugal chamou o seu general e perguntou-lhe: o que faço agora, depois de toda essa destruição? O general respondeu com a seguinte afirmação: vamos enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Portanto, aplicando o nosso tema, enterre os mortos. Ou seja, seu casamento não deu certo, você é vítima no processo de separação, não se prenda aos fantasmas do passado. Não se sinta em um local, não senta em um local e fica a lamentar. Não desista.
Segundo, cuide dos vivos, ou seja, a vida continua. Você tem filhos, você tem parentes, você tem amigos, você tem igreja. Você que é vítima desse processo que dilacera uma família, que é o divórcio. E por fim, feche os portos. Não permita que sentimentos negativos tomem conta de você. Levante a cabeça, seja um vencedor. Lembre-se, Jesus Cristo veio para dar a vida em abundância e vida em abundância. Reconheça-o em seu caminho, ele endireitará o teu coração. Mas falo também aos demais que não são vítimas de um processo que dilacera uma família, que é o divórcio, e condenado pela palavra de Deus. Quero lembrar às famílias aqui que não existem famílias fortes sem casamentos bem estruturados. Não existem igrejas saudáveis sem famílias fortes. Como também não existe sociedade bem estruturada onde as famílias que a compõem estejam se desintegrando. Nenhum sucesso, irmãos, compensa o fracasso de um casamento e de uma família. Não fomos chamados para imitar o mundo, mas para ser um referencial no mundo de Deus. Somos referência. A nação de Israel fracassou nisso. Foi levantada para ser luz das nações e não foi. E eu temo que nós que temos sido levantados para ser sal da terra e luz do mundo, venhamos a envolver com a mentalidade da aceitação pacífica do divórcio em nosso meio. A história de Israel é um alerta para nós. Deus tirou a videira verdadeira para enxertar-nos em Jesus Cristo. Somos agora a luz do mundo e sal da terra. E é importante que como igreja, como famílias, continuemos uma família e uma igreja conservadora. Ainda que isso nos custe uma série de críticas. Nós não estamos aqui preocupados com críticas dos homens e do contexto social em que vivemos. As nossas mensagens têm sido colocadas na mídia. Creio que essa vai repercutir bastante. E nós não estamos preocupados com isto. E não devemos ter medo de que ela vá para a mídia. O povo de Deus precisa mostrar ao mundo casamentos sólidos, famílias unidas e regadas pelo amor. É o mês do lar, é o mês da família. É o mês de levantarmos as nossas vozes em oração e pedir para que o Senhor nos dê a graça de não sermos enredados com a mentalidade do mundo atual. A Bíblia continuará sendo a palavra e a única regra de fé e prática. Enquanto existir essa terra, enquanto existir história, nós vamos nos apegar a ela. Porque o próprio Jesus Cristo diz que todas as coisas passarão, céu e terra, mas a minha palavra não passará. Você quer permanecer de pé em meio às ruínas do tempo presente? Firme-se na Bíblia. Louve a Deus por tê-la. Porque nós não nos guiamos segundo as tradições humanas. Não nos guiamos segundo as escolas que entendem a liberação para uma vida, um casamento ou um ajuntamento homossexual ou o divórcio. Nós somos o povo da Bíblia. Somos o povo do livro, que era chamado livro preto. A palavra do Senhor. E como tal, por ele viveremos. Como por ele estamos prontos para morrer. Mas não abrir mão. Porque isso não passará. Só poderá subsistir famílias que estão firmadas na palavra do Senhor. Que Deus abençoe as famílias aqui presentes. Que Deus abençoe a nossa congregação. E que você seja uma bênção, transmitindo essa mensagem a muitos lares que estão se decompondo. Amém.